Boa noite a todos. É sempre com bastante alegria que a gente chega até aqui, vencendo as nossas dificuldades, vencendo o nosso dia a dia, o nosso cansaço de final de ano, porque embora seja segunda-feira, a gente já está chegando nos 45 do segundo tempo e a gente toma um fôlego e se dá de presente um momento como esse. Eu sempre costumo dizer que conseguir chegar até aqui, vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, a nossa indiferença muitas vezes em relação a nós mesmos, é vitória. A gente não consegue precisar efetivamente a vitória que é cada um de nós atravessarmos essas portas, porque nós muitas vezes lutamos contra nós mesmos. Somos nós os nossos piores inimigos. A gente fala assim, a gente recebe influência disso, daquilo, é o obsessor, é isso. Na grande maioria das vezes, nós somos os nossos próprios obsessores, aquela auto-obsessão. E quando a gente começa a exercitar essa vibração em relação a nós mesmos, é batata que no instantinho chega lá uma porção de companheiros nossos que vibrando na mesma sintonia se afinizam conosco e dão uma empurradinha um pouquinho mais para baixo do poço. Mas aí a gente acorda ou então naquele dia a gente desperta e alguma coisa nos diz assim, vamos hoje na casa espírita, aquela vozinha, né? Parece o grilo lá do Pinóquio, vamos hoje na casa espírita, vamos tomar um passe, vamos dar uma sacudida nessas energias, aquela água está parada, água podre, né? A água parada fica podre, vamos sacudir tudo isso, vamos dar uma melhorada, tornar uma água límpida, aquela água que a gente se satisfaz, que a gente bebe, mata a nossa sede quando a gente passa muito tempo sem sorver desse néctar, e aí a gente toma um banho, levanta e vem para a casa espírita. Eu costumo dizer assim, o dia que é o trabalho, o dia que é dia de vir tomar passe, não fala nada para ninguém, fica quietinho. Na hora de sair, toma banho, levanta e vem. Isso para nós, os trabalhadores, para todos aqueles que são aqui assistidos, é o melhor conselho que eu recebi, um dos melhores conselhos, e é o que eu gosto muito de passar. Silencia e vai, e trabalha. E é assim que nós chegamos aqui hoje. Para mim, hoje é a última palestra do ano, depois a gente já até deseja Feliz Natal, nem parece que a gente viu esse ano passar, eu tenho essa impressão, que eu vi era Carnaval e agora eu já estou vendo é Natal de novo, pelo amor de Deus, e quanta coisa aconteceu ao longo desse ano, né? Quanto aprendizado, quanta luta, quanta alegria, quanta tristeza, quanto choro, quanto sentimento em um ano só. Impressionante isso, eu realmente estou impressionada com o ano de 2019, mas sempre na certeza de que Deus está no controle de tudo. E para a gente concluir, pelo menos para mim, né, para que a gente possa concluir esse ano, eu escolhi uma lição do livro Fonte Viva, chamada Sementeira e Construção. É uma lição interessantíssima que ela discorre a respeito de um trecho de Paulo, quando ele escreve lá para os Coríntios, e ele diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. É um tiquinho de nada, né? Está lá no capítulo 3, no versículo 3, capítulo 3, versículo 9, é um tiquinho de nada, lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos aquele que semeia, mas nós devemos ser aquele que edifica. Então essa lição, Emmanuel sempre muito contundente nos seus apontamentos, ele começa a nos chamar a atenção para algumas coisas. E hoje calhou muito bem, né? Essa lição cai como uma luva. Para mim, todos os dias, se eu ler cada dia do ano uma lição daqui, eu vou dizer, nossa, mas parece que foi feito para mim hoje essa lição. É impressionante. Mas essa no dia de hoje, que nos mostra que quando nós conhecemos a palavra de Jesus, quando nós conhecemos aquilo quem Jesus foi, o que nos representa, nos representou e ainda vai nos representar, e o que nós devemos ser a partir desse momento, eu ia falar que me chama muita atenção, mas a verdade seja dita, deve nos chamar a atenção, não a mim somente. Porque chamar a minha atenção não faz diferença nenhuma nesse mundo, não é verdade? Tem que chamar a atenção de todo mundo. Então a gente começa a se lembrar que foi o Mestre Jesus.
Está se aproximando agora o dia 24 de dezembro, 25 de dezembro, onde nós celebramos aí o seu nascimento e todo aquele sentimento de renascer, de voltar aqui para nós. Nós temos a sensação nítida de que o Mestre Jesus, nesse dia, ele renasce dentro de nós. A tradição católica, salvo engano, deixa o menino Jesus fora do presépio e só traz o menino Jesus nesse dia. Minha mãe assim fazia, aliás, faz até hoje, e nessa simbologia do renascimento do Mestre entre nós. E podemos começar a perceber como a gente vai ficando mais sensível à caridade, mais sensível ao próximo. Esse mês de dezembro começa a gente a ver todas aquelas manifestações do Natal, aquilo que vai nos trazendo muito mais próximo um do outro. Não interessa o que foi feito o ano inteiro, mas nesse momento nós precisamos dessa união. Muitas vezes a gente acha muita hipocrisia, fala, nossa, mas a gente não se deu o ano inteiro e vai se falar agora? Melhor se falar agora do que continuar sem se falar, né? Melhor fazer a caridade agora do que parecer não fazer a caridade nunca. Dizer assim, eu não faço nada o ano inteiro, não é agora porque estão me cantando música e fazendo isso, fazendo aquilo que eu vou fazer. Erro nosso. Melhor que faça, porque já começa a ser o exercício. Então, lembrar do Mestre Jesus, fazer essa reflexão desse renascimento dele dentro de nós, se é agora em dezembro, que seja melhor agora do que nunca, né? Melhor fazer assim do que nunca fazer. Então que nós nos coloquemos aí a refletir sobre a passagem ou sobre todos os ensinamentos que Jesus nos deixou aqui. O principal deles a gente já sabe de cor e salteado, pelo menos de ouvir falar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois disso daí, todas as lições que nós aprendemos, seja através do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, seja através de qualquer outra religião, todos eles vão decorrer desses 2 mandamentos. Encerram-se os 10 mandamentos de Moisés nessas 2 únicas leis. Dali para frente, tudo vai ser consequência. Tudo é absolutamente consequência. Então, quando a gente pensa em semeadura e quando a gente pensa em construção, via de regra a gente fala de semeadura e colheita, né? Hoje a lição de hoje é diferente. Ela fala na semeadura e na construção, na sementeira e no edificar, no falar e no fazer, no amar e no construir. Aí a gente para e se pergunta assim, quantas vezes eu me roubo os textos da literatura, quantas vezes eu devoro todos os livros que estão ali ao meu alcance e me encho de bastante informação, e quanto que dessa informação eu absorvo para poder proceder com aqueles que estão ao nosso redor. A lição nos chama muito a atenção, porque Emmanuel nos diz assim, que quando nós encontramos ou olhamos e nos iluminamos com a luz que emana de Jesus, é nossa obrigação, não é dever, não é amor ainda, é obrigação de levar essa luz para aqueles que não enxergam, de fazer-se ouvir para aqueles que não escutam, de ser aquele que organiza para aqueles todos que desorganizam, de ser aquela fagulhinha só, nem que seja um vagalume na escuridão, porque um vagalume numa escuridão profunda, ele ilumina o caminho do viajor. Então é um momento de reflexão, que cada um cobre de si mesmo. A gente não precisa estar aqui na casa espírita pensando que fulano, beltrano, ciclano deveria estar aqui para estar ouvindo isso, porque isso ia cair como uma luva para ele. Se ele tivesse que estar aqui, ele estaria. E quem é que está aqui? Nós. Então sou eu mesmo. Sou eu mesmo que preciso ouvir. Sou eu mesmo que preciso assimilar a obrigação que me cabe cada vez que eu saio daqui um bocadinho menos cego. Todas as vezes que eu chego até aqui, um pedacinho desse véu pesado da ignorância me é tirado dos olhos.
E se eu já não sou mais aquele ignorante, não tem um ditado que diz assim: em terra de cego, quem tem olho é rei. E nós, nos dias de hoje, já não somos mais reis. Somos aquela suprema majestade. Mas não na arrogância, mas na consciência de que é nossa obrigação levar o lenitivo. Se eu estou aqui sorvendo desse líquido que me sacia a sede, que me acalenta o coração, que me acalma o espírito, o que será de mim se não for lá para fora e multiplicar isso daí? Lembra lá da parábola dos talentos? Aí eu recebo o talento e, com medo de perder esse talento, eu enterro o talento sob o solo. E aí eu venho aqui e me encho mais uma vez e enterro mais uma vez. É necessário, eu diria que vital, a fim de nós começarmos a progredir ou pensar em progredir, a gente começar a modificar a maneira que nós estamos encarando a vida. É tanto que nós temos, é tanto que nós recebemos, e o que é que nós estamos fazendo em relação ao nosso próximo? Porque não me adianta de nada, não adianta de nada. Falar é fácil, eu falo sempre isso, mas é fácil para quem gosta de falar. Para quem não gosta de falar, você coloca aqui na frente a pessoa, ela se enfia aqui por debaixo de um buraco. Mas quando nós estamos entre nós, falar ainda é uma atitude mais fácil. Agora nós precisamos começar a fazer o quê? O segundo passo. O primeiro é o verbo, mas o segundo é a atitude. Se nós que estamos aqui tanto recebendo, é de vital importância que nós sejamos o quê? Os replicadores disso lá fora. Que nós possamos nos atentar para todas as dádivas que nós estamos aqui recebendo e conseguir fazer com que elas sejam multiplicadas. E o lá fora, não é o lá fora na rua com os amigos, né? Com quem eu não conheço. Porque quem eu não conheço é fácil. Eu não sei da história, eu não sei o que faz, que pito que toca, para que lado que vai a banda. O negócio ali mesmo é dentro da nossa casa, que é o primeiro estágio para nós evoluirmos. É o primeiro celeiro que nós somos inseridos. E olha que interessante, fazendo um apanho, Jesus nasceu como qualquer um outro de nós aqui. E foi inserido no seio da família, né? Com Maria, com o seu pai, de maneira a nos mostrar que ali é o primeiro reduto que nós devemos estar. Então, dentro dos nossos lares, o que é que nós estamos replicando? O que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos, com os nossos pais? Eu hoje contava para as meninas, nós estávamos lá na triagem, e eu contava de uma cena que eu vi esses dias num determinado local onde eu estava, e uma senhora dos seus 84 anos, é uma graça, distribuindo vitalidade, uma graça mesmo, uma inspiração para nós. E a sua filha liberava uns 50 anos, e aquela moça sem paciência alguma, e a senhora de uma paciência com ela, e a senhora super esperta, porque era para mexer em celular, essas coisas, coisa que eu, que tenho quase metade da idade dela, ixi Maria, sou uma negação, faço tudo errado, e a filha ali sem paciência alguma, até que uma hora a filha falou isso, ela falou assim, eu não sei, eu não tenho paciência, mãe, pelo amor de Deus, e falou... que eu tinha parado já de prestar atenção, que era para não vibrar, né? Porque essas coisas eu fecho o olho, viro para o lado, penso em Deus, faço uma prece, porque senão a gente vibra, ou se vibra. E aí a hora que ela falou isso, eu pensei, falei, puxa vida, né? Quantas noites de sono essa mãe perdeu? Quanto dela ela doou? E olha só, eu não estava nem falando, porque eu não sei lá da vida delas, vai mesmo que a senhorinha aborrece ela. Mas aí eu já pensei, 84 anos... é uma lenda, né? É uma vida. 2 vezes quase a minha idade. 2 vezes não, né? Quase 2. É que eu faço um pouco mal, quanto que eu sou ruim de matemática. Mas eu vou fingir que são 2 mesmo, porque aí vocês não vão saber a minha. Mas ela... E aí eu fiquei pensando isso, mas não condenando, porque ali era a história das 2, mas pensando no que a gente pode aprender. E aí eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe
tem 72 anos, eu não posso errar aqui, porque depois ela vai ver no vídeo lá, se eu errar, ela vai brigar comigo. 72 anos, e tem dia que também eu falo, ai meu Deus, não, a gente tem paciência, é minha mãe, ela me carregou 9 meses, independente de qualquer coisa, essa mulher, sabendo o que eu era, falou, ó, eu topo, eu levo, e eu faço nascer lá, e educo, porque não me deixou aí ao léu. Oxe, se eu não tenho que render todas as homenagens para minha mãezinha, sabendo da tranqueira que eu era, falou, ó, vou levar. Mas cada um de nós precisa fazer essa reflexão. Então, é replicar aquilo que a gente aprende aqui. E como é que a gente chega muitas vezes a essa conclusão? Não é porque a gente vê uma cena no cotidiano ou qualquer outra coisa, é porque a gente começa a assimilar que a história que a gente vai escrevendo, a caneta, está na minha mão. Então eu posso ler todos os livros que eu quiser nessa vida. Confesso, já li muito mais do que leio hoje em dia, muito mais. Hoje em dia eu ando meio... Eu deito na cama e eu não consigo ler 2 parágrafos. Mas se eu não pegar todo esse meu conhecimento e começar a colocar em prática, eu vou ser aquele cérebro grandão e de um coração reduzidinho. Se eu não distribuir e replicar esses talentos que me chegam tão abençoadamente nas minhas mãos, eu vou ser aquele falido, coitado, que enfiou o talento e se bobear, ele ainda sentou em cima. Então, que nós todos tenhamos olhos de ver. A teoria, Emmanuel nos explica e nos ensina de uma forma maravilhosa, mas o que ele quer nos dizer é: acorda, o tempo está passando, e está passando com uma velocidade incrível, inimaginável. Parece que foi ontem que eu tinha 20 anos, e 23 anos já se passaram. E mais 20 vão passar. E o que é que cada um de nós está fazendo com o talento que lhe foi confiado? Essa parábola dos talentos é algo assim, da gente ficar admirada, porque ela encaixa em tudo quanto é situação. Semear é plantar nos corações, é lançar a semente ao solo. Aí tem a parábola do semeador, que foi de solo em solo até achar o solo fértil. Mas edificar é construir em si mesmo o seu próprio progresso. É escrever a sua história. É olhar e saber que lá no telão da vida, a hora que a gente partir dessa para a nossa vida maior, para o plano maior, é saber que lá no telão vai passar todos os nossos erros, mas vai passar o esforço que a gente fez para ser melhor. Porque os espíritos, em uma determinada questão do Livro dos Espíritos, pergunta lá, né? O Allan Kardec pergunta, mas o que é que os espíritos veem mesmo na gente? Porque se for para ver a vitória, danou-se, vai ver vitória. Mas é difícil. Se a gente passar uma encarnação inteira e vencer um vício, a gente já pode se dar por vitorioso. Arrisco dizer um completista, arrisco. Um vício a gente vencer. E aí, os espíritos respondem assim: vem o esforço que empreendem para serem melhores. Esses dias eu pedi para me substituírem na palestra que eu iria fazer e eu perdi o meu horário, não consegui atravessar a balsa a tempo, e eu faria lá uma palestra, e quando eu cheguei, o palestrante amigo estava falando e falava justamente aquilo que me vai na alma, que é aquilo que está aqui, que nós saiamos do comodismo do lugar onde nós nos encontramos e vamos até aonde há necessidade, que a gente se levante do nosso sofá e vá em busca de auxiliar. Saia da nossa redoma, saiamos daquela nossa redoma e vamos atrás. E várias maneiras nós temos, uma delas é apadrinhar uma das nossas crianças aqui, e são mais de 50 crianças que já foram apadrinhadas, são mais de 50, se eu não me engano, são 62, 60, 50?
52, errei na conta. 52 crianças. São 52 crianças, não é que vão receber os presentes que serão dados, mas são 52 crianças que estarão lá dentro da casa de apoio, que estarão recebendo não só o alimento físico, mas que nós sabemos o trabalho que os espíritos empreendem num dia de festa como aquele que será lá no dia 14 de dezembro. E nós todos aqui que participamos, seremos os coparticipadores. Seremos aqueles que já não querem mais a luz só para si, mas querem dividir um bocadinho mais. Então, maneiras de nós trabalharmos, temos várias. A casa oferece o trabalho aos domingos, os trabalhos no bazar, agora essa festa, daqui a pouco chega a festa do Dia das Crianças, o povo é animado com festa. E a gente tem a oportunidade de auxiliar, de colocar ali um pouquinho, qualquer um de nós. É aberto o convite a todos para o trabalho. Não existe um grupo, umas pessoas, não, existe o trabalho, e quem quer trabalhar. É assim, não é, dona Dirce? Existe para qualquer um de nós. E aí é a edificação. O semear, todas as vezes que nós chegamos aqui para estudar, nós estamos sendo semeados todas as vezes que nós chegamos aqui para a palestra, mas a construção depende do nosso braço, de nós sairmos do nosso lugar comum e arrumarmos um espacinho, e não esperar. Quando eu me aposentar, um tiquinho só, um pouquinho. A roupa que nós entregamos para doação, o sapato que não nos serve. O Chico fala isso para nós, né? A gente não é centopeia, não precisa ter 45 pares de sapato. Doa. Vai ter agora vamos ter os últimos bazares do ano. A gente quer fazer um bazar caprichado de Natal. É época que todo mundo começa a querer renovar o guarda-roupa. Tudo faz um arrastão lá no guarda-roupa e traz. As pessoas compram lá R$1, R$2 e elas se sentem dignas, porque elas estão comprando. E agora lá está parecendo uma loja, né? Ficou bonito, foi feita uma doação, uma reforma. Está lá para quem quiser conhecer. E é o trabalho, é a edificação, é a construção do mundo melhor dentro de nós mesmos. Eu vou ler para vocês num instantinho uma história de Jesus no lar que eu gosto bastante, que exemplifica muito essa passagem de Paulo. Chama-se A Coroa e as Asas. Eu não vou ler não porque ela é um pouco comprida, eu vou falando para vocês de cabeça, mas vou puxando aqui. Então lá nos tempos, Jesus conta essa história, que lá nos tempos deles, lá havia um homem que, muito desejoso de ser um sábio, se retirou do convívio humano e foi se dirigindo, e ele queria chegar num lugar bem distante, onde havia lá o cume de uma montanha, onde ele dedicaria-se ali à reflexão, à meditação. E ao longo desse caminho, ele despiu-se de tudo, e ao longo desse caminho, ele foi observando as pessoas, confraternizando com as pessoas e recebendo o auxílio dessas pessoas até que ele conseguisse alcançar o seu intento. Alcançando o seu intento, ele lá meditou, glorificou, santificou e recebia a luz divina, etc. e tal, e foi dotado de uma capacidade, de um conhecimento por conta das reflexões. Isso era Jesus Floriano a coisa, né? Eu conto bem pior do que Jesus, ele era melhor na história. Ele era bem melhor na história. Vê que tem a dele aí, a Bíblia está aí até hoje, né? E aí esse homem foi, e aí o anjo lhe diz para ele assim: então agora você já conseguiu conquistar? O anjo fala bonito para ele aqui, quando ele volta. O emissário cumprimentou, abraçou e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, porque aí ele já tinha passado de nível, ele queria ir para o nível hard lá, né? Na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver tudo aquilo que ele tinha percorrido, e que, de sua atitude, então, na revisão do caminho, dependeria a concessão ou não das asas que o levaria lá às glórias do Pai Eterno. O interessado então regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que lhe fora revestido. Falou bonito assim para dizer que agora ele sabia muito,
Ele estava sabidão de tudo. Entretanto, ele não conteve o riso diante das estranhas roupagens que os viajores da retaguarda se revestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria e reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Então, quer dizer, o povo desistiu de ver a arrogância com que aquele homem estava se portando. Após amaldiçoar a todos indistintamente, volta ali o herói, coroado ao cume do monte. Aí ele voltou de novo para lá, né? Na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servia para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que se deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando ele edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento, e que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Aí Jesus faz então as ponderações, né? Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenados pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Então, se nós caminhamos 2 passos, que nós voltemos 3 para auxiliar aqueles que estão no caminho, porque aqueles que estão lá na nossa frente, 10, 20, 30 léguas à nossa frente, o tempo inteiro volta para nos auxiliar. Semear e construir, aprender e executar. Hoje em dia, nós nos enchemos de informação, mas é imperioso que nós transformemos as informações no amor ativo àqueles que dependem de nós. Todos aqueles, porque nós dependemos de muitos que estão lá na frente. Muitos renunciaram à ida a esferas superiores para ficar aqui entre nós, nos auxiliando. Bezerra de Menezes é um deles. Outros tantos fizeram a mesma coisa, renunciam para nos auxiliar ainda. Que nós sejamos também dessa mesma forma. Na nossa pequenez ainda, que nós aprendamos a renunciar muitas das nossas coisas que não nos levarão a nada, a fim de auxiliar aqueles que dependem de nós. Que todos nós possamos agora manter os nossos pensamentos elevados, manter o nosso coração em prece e alegria e agradecer. E agradecer ao Pai a bendita oportunidade de estarmos aqui nos renovando, agradecer ao Pai por todas as benesses, lições, tudo aquilo que nós passamos no decorrer da nossa existência, porque certamente são essas ocorrências que nos transformam em pessoas melhores. Quando nós temos olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós vamos aprendendo muitas vezes através da dor, outras tantas através do amor, mas a sermos indivíduos, aqueles que buscam o progresso, sempre se lembrando que o progresso, a evolução, se faz com as nossas asas estendidas, de maneira a alçar aqueles que mais distantes estão dos nossos corações.
Que nós possamos, no dia de hoje, reforçar em nós a certeza de que sem o próximo nós não somos absolutamente nada. De que sem aqueles que nos amparam, nos auxiliam, nós não temos como compor, nós não temos como proceder nessa vida. Que nós possamos nos lembrar que, embora nessa coletividade somos indivíduos operantes nessa seara do Mestre Jesus, sejamos então bons lavradores, sejamos então bons construtores na edificação de um mundo melhor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos.